Olá, bem-vindo ao Euronews Noite, edição de terça-feira marcada pelos últimos desenvolvimentos sobre o Brexit. A primeira-ministra britânica prepara-se para pedir à União Europeia a extensão da data de saída do Reino Unido. O negociador-chefe da União já comentou e lembra que só com um plano concreto o pedido deverá ser aceito. Donald Trump e Jair Bolsonaro trocaram camisolas no primeiro encontro que tiveram em Washington. À chegada à Casa Branca, o presidente brasileiro disse que se Trump quer a América grande, também ele luta por um Brasil grande. As consequências da passagem do ciclone Idai podem ser bem mais graves que o previsto. O presidente de Moçambique diz que o número de vítimas mortais pode chegar às 1000. O Papa Francisco rejeitou o pedido de demissão do cardeal Barbarin. O clérigo francês foi condenado a uma pena de 6 meses de prisão por não ter denunciado abusos sexuais na sua diocese. A primeira-ministra britânica vai enviar uma carta ao presidente do Conselho Europeu a pedir a extensão da data de saída do Reino Unido prevista para 29 de março. Theresa May insiste no acordo do Brexit alcançado, documento já rejeitado 2 vezes pelos deputados britânicos. O presidente do Parlamento já disse que não vai aceitar uma terceira votação se o acordo não sofrer alterações substanciais. A saída do Reino Unido da União Europeia continua a marcar a agenda política britânica. Desta feita foi o presidente do Parlamento, John Bercow, que na segunda-feira rejeitou a realização de um terceiro voto sobre o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia. Bercow afirma que não autorizará a votação se o acordo não for substancialmente alterado. Fiel à tradição britânica, esta terça-feira, Bercow aconselhava os jornalistas a beberem chá ou café. Acho que deviam beber café ou chá. Ofereci-me para vos pagar, mas vocês declinaram a minha oferta. É óbvio que já beberam muito café ou chá. Estou certo que as pessoas estão agradecidas por terem mostrado tanto interesse a esta hora da manhã. A decisão do presidente do Parlamento aprofunda a crise constitucional que a Grã-Bretanha enfrenta a 10 dias da saída da União Europeia. Para o Executivo, a decisão do presidente do Parlamento poderá comprometer todo o processo. O ministro britânico para o Brexit faz o ponto da situação. O que é no interesse da maioria das pessoas que me contactam e que dizem vamos em frente com isto é a única proposta na mesa após 2 anos e meio de negociações. O que é no interesse nacional é apoiar este acordo. É isso que a Primeira-Ministra está a fazer. A consequência é que se o Parlamento não o apoiar, e dado que sair sem acordo está fora de questão, então não vai haver Brexit, seja devido a uma extensão longa ou revogação. Isso não foi o que as pessoas votaram. Tudo aponta para que Theresa May venha a requerer ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, uma extensão da saída do Reino Unido no dia 29 de março. Os líderes europeus reúnem-se em Cimeira a partir desta quinta-feira. O Brexit voltará de certo a dominar a agenda. A União Europeia aguarda com expectativa a nova proposta do Reino Unido sobre o Brexit. A 10 dias do fim do prazo, Theresa May está entre a espada e a parede. E só um adiamento poderá evitar uma saída do Reino Unido sem acordo. Os restantes 27 Estados-membros da União estão disponíveis para ajudar, mas com uma condição. O negociador-chefe da União Europeia para o Brexit avisou a primeira-ministra britânica de que uma extensão da aplicação do artigo 50 do Tratado de Lisboa só deverá ser aceita em Bruxelas se Theresa May apresentar uma boa razão para adiar a saída do Reino Unido da União Europeia. O pedido de adiamento deverá ser apresentado, discutido e votado esta quinta-feira no arranque do Conselho Europeu. Estamos à espera do que a senhora May nos vai pedir, se é uma extensão longa, se é uma extensão curta, mas sobretudo qual é a razão porque ela a irá pedir. Não vou antecipar a resposta dos líderes europeus. Existem várias fórmulas, já as conhecem bem. E os líderes europeus decidirão a resposta a dar em função do exato pedido a ser feito pela senhora May e da justificação dada para essa extensão. Recordo que uma extensão será um prolongamento da incerteza. Ao mesmo tempo que Michel Barnier liderava uma reunião do Conselho de Assuntos Gerais da União Europeia, o presidente do Conselho Europeu reuniu-se em Dublin com o primeiro-ministro irlandês. Donald Tusk reforçou a solidariedade europeia com a Irlanda e, ao lado de Leo Varadkar, está à espera de conhecer a nova proposta do governo britânico. Na Alemanha, também Angela Merkel aguarda com expectativa a proposta britânica, sem se comprometer antes de a debater com os parceiros europeus.
A chanceler alemã prometeu lutar até ao último minuto do dia 29 de março por um Brexit regulado. Não há muito tempo, mas ainda são alguns dias, disse Angela Merkel esta terça-feira, assumindo-se incapaz de especular, inclusive sobre a própria decisão que irá tomar quinta-feira, porque, sublinhou, tudo vai depender da proposta de Theresa May. O Conselho Europeu arranca quinta-feira com um ponto único na agenda, o Brexit. Portugal está entre os Estados-membros flexíveis para aceitar o pedido britânico de adiamento e evitar um Brexit sem acordo. Donald Trump e Jair Bolsonaro estiveram hoje reunidos na Casa Branca. Trocaram camisolas de futebol, falaram sobre a situação na Venezuela e da possibilidade do Brasil se juntar à NATO. Antes das discussões mais sérias, Donald Trump e Jair Bolsonaro jogaram a diplomacia do futebol. À chegada de Bolsonaro à Casa Branca, os dois presidentes trocaram camisolas. Trump deu ao brasileiro a número 19, como em 2019, o ano em que tomou posse. Bolsonaro deu a Trump a número 10 de Pelé. Entre os dois falou-se da Venezuela e também do possível papel do Brasil como aliado preferencial da NATO. A relação que temos com o Brasil nunca esteve melhor. Penso que houve muita hostilidade com outros presidentes, mas comigo há zero hostilidade. Vamos ter isso em conta, seja no quadro da NATO ou de outro tipo de aliança. Temos uma grande aliança com o Brasil, que está melhor do que nunca. Depois de algumas décadas de presidentes anti-americanos, o Brasil mudou a partir de 2019. Tenho sim, como disse de há muito, que muita coisa em comum com o senhor Donald Trump. Isso para mim é motivo de orgulho e satisfação. Ele quer uma América grande e eu também quero um Brasil grande. Bolsonaro prevê a reeleição de Trump para o ano e convidou o norte-americano a retribuir a visita e viajar até ao Brasil. As consequências da passagem do ciclone Idai podem ser bem mais graves que o previsto. O presidente de Moçambique diz que o número de vítimas mortais pode chegar às 1000. Os apelos à ajuda humanitária repetem-se após uma tempestade que afetou quase 2 milhões de pessoas. Água e devastação a perder de vista. Até agora, o balanço de vítimas mortais após a passagem do ciclone Idai em Moçambique, no Malawi e no Zimbábue ultrapassa largamente as 200. Mas o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, afirma que o número pode ultrapassar 1 milhar só no seu país. Um zimbabueano conta-nos o seguinte. Fiz 28 quilómetros a pé. Todas as pontes que havia foram levadas pela água. Só hoje já enterramos mais de 20 pessoas. O Exército Nacional ajudou-nos muito. Os apelos à ajuda humanitária urgente multiplicam-se. A Cruz Vermelha considera que o balanço de vítimas mortais pode aumentar drasticamente. Ao todo foram afetados quase 2 milhões de habitantes em toda a região. Os serviços de emergência no Malawi debatem-se com as carências extremas vividas por milhares de pessoas acumuladas em campos improvisados. Faltam alimentos, mas também cobertores, roupa e muito mais. Não temos comida suficiente, precisamos de alimentos. Não sabemos se os caminhões que têm passado nos vão trazer comida. Até agora não recebemos nada. O Programa Alimentar Mundial da ONU anunciou o encaminhamento de assistência para 500 mil de pessoas só em Moçambique, onde se estima que haja ainda populações isoladas. O Papa Francisco rejeitou o pedido de demissão do cardeal Barbarin. O clérigo francês, condenado a uma pena suspensa de 6 meses de prisão por não denunciar abusos sexuais na sua diocese, revelou que vai entregar o controle da Arquidiocese de Lyon ao vigário-geral. O cardeal católico francês Philippe Barbarin afirma que o Papa Francisco rejeitou o pedido de demissão apresentado no Vaticano na segunda-feira. Ainda segundo o Barbarin, o Papa teria sugerido o afastamento por algum tempo do cardeal das suas funções no seio da Arquidiocese de Lyon.
Num comunicado, o cardeal francês anunciou que vai entregar a liderança da Igreja de Lyon ao vigário-geral Yves Baumgarten. O cardeal Barbarin vai também recorrer da pena suspensa que lhe foi atribuída este mês devido ao alegado encobrimento de atos de agressão sexual ocorridos nos anos 70 e 80, envolvendo um padre católico. Entretanto, quase uma centena de migrantes foram atacados pelos habitantes de uma vila perto de Atenas. O protesto em frente ao hotel onde estavam os migrantes começou pacífico, mas rapidamente descambou numa invasão do edifício e em agressões. Um grupo de 90 migrantes, a maioria oriunda da Síria e do Iraque, foi atacado em Vília, uma vila grega cerca de 70 km a oeste de Atenas. Contra a presença dos migrantes, alguns residentes de Vília promoveram um protesto que se tornou agressivo. A Euronews, um migrante do Iêmen que preferiu manter o anonimato, contou-nos o que viu. Algumas pessoas gregas reuniram-se diante do hotel Verori e atacaram. Partiram portas e janelas e invadiram o hotel. Atacaram migrantes oriundos da Palestina e da Síria. Agrediram o senhor mais velho e os dois filhos dele. Os migrantes estão assustados, não sabem de facto o que pensar. A maioria não quer deixar o hotel. As mulheres nem sequer vão ao supermercado. Não podemos viver assim. Não estamos numa prisão. Residente em Vília, onde gera um café, Alexis Galatis, de 30 anos, era um dos manifestantes anti-imigrantes junto ao hotel Verori. Começámos a nossa manifestação de forma pacífica, não somos terroristas. Queríamos saber quem eram os migrantes e de onde vinham. Éramos cerca de 70 pessoas. De repente, alguns do nosso grupo perderam a calma e atacaram os migrantes. Foi uma atitude muito estúpida e nós perdemos o controle da situação. O correspondente da Euronews em Atenas, Apóstolos Staikos, esteve em Vília e conta-nos que esta não é a primeira vez que comunidades locais se revoltam contra a presença de migrantes, mas neste caso estamos a falar de um ataque violento. A reportagem da Euronews tentou várias vezes contactar a presidente do município de Mandra Idília, mas ela nunca atendeu as nossas chamadas. De Trás-os-Montes para o mundo. É já no início de abril que estreia The Headhunter, um filme rodado na íntegra no norte de Portugal. A produção luso-americana ganhou 2 prémios na edição deste ano do Fantasporto e nós falámos com a realizadora. Estamos na Idade Média. Um caçador de cabeças de monstros tem já uma boa coleção, mas falta-lhe uma. O assassino da filha. É a base do argumento para The Headhunter, uma produção luso-americana inteiramente rodada numa aldeia de Trás-os-Montes com uma equipa muito reduzida. O trailer acaba de sair, o filme já passou por Sitges e ganhou 2 prémios no Fantasporto, melhor filme português e melhor ator Christopher Ree. Só havia 3 pessoas na equipa, era eu, o realizador Jordan Downey, o outro produtor Ricky Fosheim e só nós 3, mais um ator. É um filme minimalista, mas conseguimos ter muita produção só por ter vindo cá a Portugal. É um argumento que tem tem 3 ou 4 linhas de diálogo. O diálogo que ele tem é com pessoas mortas ou caveiras ou coisas assim. Então ele não pode interagir muito aliás, não teve muitas interações com outros humanos. Mas é precisamente isso que nós gostamos no filme, desta personagem, é que ele é solitário e está rodeado pela morte. O filme estreia no dia 5 de abril nos Estados Unidos, em alguns cinemas e também numa dezena e meia de plataformas de vídeo on demand. E vamos fechar este Euronews Noite com Gary Hunt e Rhiannon Ifland, os 2 campeões mundiais de saltos para a água. Atletas que passam as férias a trabalhar.
A nova temporada da Série Mundial de Saltos para a Água tem início a 13 de abril nas Filipinas. O britânico Gary Hunt e a australiana Rihanna Nifland são os detentores do título e, a avaliar pela amostra, estão em pulgas para voltar à competição. Os dois campeões aproveitaram as férias para explorar a reserva natural de Blood River Canyon, na África do Sul, e mostraram que, havendo vontade e coragem, sempre se encontra um sítio para saltar. E é com estas imagens dos melhores do mundo a saltar para a água que terminamos a edição desta terça-feira. Obrigado por ter estado desse lado. Continuo com a Euronews.